Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de termodinâmica fácil e descomplicada, desmistificando a termodinâmica. Essa é a aula 12, exercício 2 do primeiro princípio da termodinâmica, ou primeira lei da termodinâmica. É o mesmo assunto. Bom, vamos lá, sem maiores delongas, né? Essa é a aula 13, onde nós estaremos aplicando a primeira lei da termodinâmica a uma turbina a vapor. Então, esse vai ser o escopo desse exercício dessa aula agora. Bom, vamos lá. O que diz o exercício? O vapor produzido pela caldeira do exercício anterior, então a gente calculou o vapor, esse vapor vai ser utilizado na turbina, né? Na turbina a vapor. É utilizado pela turbina. Suponhamos que seja dada a pressão do vapor na saída igual a meio bar. Quer dizer que na hora que eu estiver saindo, a pressão do vapor que sai da minha turbina está a meio bar. Desejo calcular a potência da turbina, adotando-se teoricamente um funcionamento ideal. Então, é óbvio que a turbina, na verdade, não é ideal, e a gente vai estar considerando aqui como ideal. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma turbina que tem um processo adiabático. O que é um processo adiabático? É um processo, uma transformação termodinâmica sem troca de calor. Então, eu não tenho troca de calor nesse processo. Acontece isso de verdade? Claro que não, né? Os processos, né? Eu não tenho isolação térmica perfeita. Então, nunca vai ser adiabático um determinado processo. Pode ser aproximadamente, mas totalmente não. E reversível. O que quer dizer reversível? Quer dizer que se eu sair da situação final, eu consigo voltar para a inicial. Isso acontece de verdade? Não, isso não acontece porque eu tenho um atrito e é um dos principais motivos pelos quais eu não consigo retornar um processo, né? Então, mas nesse exercício a gente vai considerar que o atrito viscoso, né, do fluido, no caso o vapor pela turbina, ele vai ser desprezível. Na prática não é, mas nós vamos considerar aqui para efeitos didáticos depois. Como eu sempre falo, né? Aqui a gente entende o mais simples, na hora que a gente complicar fica mais tranquilo, né? Então você aprende o simples, depois vai complicando. Seguindo então, o que a gente tem como dados? A gente tem aqui a pressão de saída, meio bar, da turbina. Eu tenho que a massa de vapor é a mesma, né? O sistema é interligado. Então a massa de vapor que eu tinha antes é a que eu tenho agora, que no caso a vazão em massa de 15.000 quilocaloria por hora. Quais são as hipóteses que nós iremos adotar aqui? Bom, a hipótese regime permanente, isso quer dizer que a massa que entra na turbina, então a vazão em massa de entrada é igual à vazão em massa de saída. O processo é adiabático, como a gente falou agora há pouco, então não tenho troca de calor. Nesse caso, o calor que entra é igual ao calor que sai, que é igual a zero. Por quê? Porque é um processo, uma transformação adiabática. Turbina ideal quer dizer que é sem atrito, que o processo, então, qual que é a conclusão? Processo isoentrópico. Quando eu falo que o processo ele é isoentrópico, quer dizer que ele acontece na mesma entropia. A entropia não muda. Isso acontece de verdade, como a gente falou? Não. Né? Os processos são normalmente irreversíveis. Né? De um modo geral, são irreversíveis. Mas a gente vai estar considerando aqui. Então, nesse caso, a entropia de entrada é igual à entropia na saída. De novo, as velocidades de entrada e saída são iguais. Isso também está ligado com o regime permanente, porque eu tenho as massas de entrada e saída. Mas enfim, né, se no caso, se eu tiver tubulações de mesmo diâmetro, a velocidade acaba com a vazão acaba sendo igual, desde que a variação da massa específica não seja muito significativa. Mas nesse caso a gente vai considerar as velocidades de entrada e saídas idênticas, né, independente dos parâmetros, dos fatores que levam isso a acontecer. E o trabalho de entrada, ou seja, eu não tenho nenhum eixo, né, que me fornece energia para o meu sistema. Pelo contrário, eu tenho um eixo que extrai energia do fluido. Então, qual é o trabalho? O trabalho realizado pelo peso do vapor vai ser desprezível. No exercício anterior, a gente desprezou o gasto de energia que eu tenho para elevar a água do patamar Z1 para o patamar Z2. No caso oposto, agora acontece o oposto. Eu saio da posição Z2 e vou para a posição Z1. Mas eu vou considerar isso desprezível
haja vista a quantidade de energia de outros, no caso do trabalho, é muito superior a esse trabalho realizado pelo peso do fluido. Então, eu vou estar desprezando. Além disso, eu posso desconsiderar as cotas, porque o equipamento não é significativamente tão grande assim a ponto de dar uma diferença significativa. Mas existe, mas eu vou considerar ele como desprezível. Na verdade, ele favorece, né, um pouquinho. E as propriedades na saída da caldeira são as propriedades de entrada da turbina. Então, o meu sistema é interligado, depois a gente vai mostrar uma imagem nas próximas aulas aí, os vários subsistemas, digamos assim, do meu sistema maior, que é justamente uma planta para geração de energia elétrica através do vapor, né? Então, eu tenho a caldeira, eu tenho a turbina, eu tenho o condensador e tenho a bomba hidráulica. Então, a gente vai fazer esse exercício para cada um desses subsistemas, aí eu consigo determinar onde eu tenho um chamado ciclo termodinâmico, que no caso do sistema a vapor é o ciclo Rankine. Seguindo então, repetir aqui no caso, né, a equação da termodinâmica para regime permanente, né, que é uma das nossas hipóteses. Aí aquela segunda parcela lá relativa à massa vezes a energia interna de entrada e saída, nesse caso é zero, né? E aí eu coloquei um de cada lado. Então a entrada é igual a saída. O que eu tenho? As parcelas, calor, mais trabalho, mais a massa que multiplica a velocidade ao quadrado, mais Gz, mais o E, que é a energia interna, mais PeV, que é a pressão vezes o volume específico, tanto de entrada quanto de saída. Aplicando as hipóteses, o que vai acontecer? Calor de entrada e saída, zero. Então me sobra aqui o que? Calor de saída e o calor de entrada, o trabalho de entrada também zero. Trabalho de saída mais a massa de saída vezes o S mais PV, U é a energia interna, P pressão, Vzinho volume específico. O igual a massa de saída vezes a energia interna de entrada mais a pressão de entrada, volume específico de entrada. O que eu tenho? O U mais PV é igual a entalpia, que é o que a gente acaba tabelando, além, é claro, da energia interna, a gente tabela também. Então, em função da pressão e do volume específico, a gente acaba determinando a entalpia só para... É uma maneira de facilitar, digamos assim, ao invés de eu ficar falando de U mais PV, eu uso o H, a entalpia, que é uma propriedade definida lá, que a gente falou dela lá no comecinho desse curso aqui de termodinâmica. Então vai ficar o quê? Vai ficar que o trabalho de saída do eixo da turbina mais a massa de saída vezes a entalpia de saída igual a massa que entra vezes a entalpia na entrada. Como é regime permanente, a massa que entra é igual a massa que sai, que é igual a m. E fazendo isso e isolando tudo, né? Então fica o trabalho de saída no eixo da turbina igual a massa vezes a entalpia de entrada menos a entalpia de saída. Bem parecido com a questão da turbina, da caldeira, só que muda. Aqui, em vez de ser o calor, em vez de ser o calor é o trabalho, e as posições de entrada e saída está invertido também. Se eu usar vazão em massa, aí vira potência. Então a potência de eixo que a minha turbina vai entregar pode ser calculada numa primeira aproximação como o calor, ou melhor, o trabalho de saída do eixo vai ser a vazão em massa vezes a entalpia que entra menos a entalpia de saída. Ou seja, o meu ΔH seria o cálculo para a gente calcular a potência desse sistema, no caso a turbina a vapor. Bom, o que eu tenho? Agora vamos fazer a parte numérica que a gente havia comentado. Aqui também tem um pisozinho que a gente vai estar falando aqui, que é justamente o uso das tabelas. Uma vez que você entende o uso, fica mais simples, e aqui tem um pisozinho que é bem interessante que a gente vai estar falando aqui. Bom, aqui eu repeti a mesma equação, então o trabalho, a potência, o trabalho S, né, de saída, que seria a potência de eixo, por isso que tem um pontinho em cima, vai ser a vazão em massa, por isso que tem um pontinho, que é por segundo, né,
Lembrando que trabalho por segundo é potência, então o kilojoule, o quilowatt nada mais é do que o quilojoule por segundo, vezes a diferença de entalpia. E não da tabela de vapor superaquecido. Por que eu sei que é vapor superaquecido? Porque o vapor, lá no exercício anterior, a gente comentou que o vapor saía superaquecido na temperatura de 500 graus Celsius numa pressão de 50 bar. Aqui a gente considerou nesse exercício que o que sai da caldeira é o que entra na minha turbina, né? Então, como primeira aproximação, de novo, lembrando disso. Então, temperatura 500 graus, pressão de 50 bar, aproximadamente 5 megapascal. Por que eu transformei para megapascal? Porque é o valor que eu tenho tabelado. Poderia ser qualquer unidade em função da tabela que você está utilizando aí. Bom, então vamos lá. Da tabela, óbvio que eu só peguei o valor de 500. Você vê que tem o valor de saturação e o valor de 500. Cortei só para não ficar enchendo muito a tela aqui. Então, o valor da entalpia de entrada da turbina é igual à entalpia de saída lá da caldeira, né? É o mesmo valor, então é 3.433,8 kJ por quilo. Então esse é o valor tabelado aqui. Então isso aqui está simples, praticamente só repetir, só identifiquei que a entalpia de entrada da turbina é igual à entalpia de saída da caldeira. Então o que a gente sabe? Obtendo agora então o HS, que é a entalpia de saída da turbina. A gente sabe que é uma transformação isentrópica. Por isso que eu coloquei o gráfico, o diagrama T por S, aonde eu mostro nesse gráfico, saindo do ponto 1, indo até o ponto 2. Quer dizer que a entropia em 1 é igual à entropia em 2. Então é uma linha vertical, porque eu tenho nesse eixo do eixo X, eu tenho os valores da entropia nesse diagrama T versus S. Bom, então da tabela da entalpia de saída, eu consigo tirar o valor de 6.970, 6.959 kJ por quilo Kelvin. Esse é o valor, a unidade para a entropia. Aí vem a dúvida, né? A dúvida é o seguinte: esse valor está ali na tabela também, ó, logo ali acima, do lado onde está o quadradinho vermelho. A dúvida final é o estado final, ali o 2, indicado na minha figura, vai ser vapor superaquecido, seria acima do sino, vai ser uma mistura, estou dentro, ali do sino, ou vai ser líquido subresfriado. Bom, líquido subresfriado não vai porque ele está muito longe. Então, ou ele vai ser vapor superaquecido, ou ele vai ser mistura. Nesse momento, pelo diagrama, a impressão que dá que seria um vapor saturado, na iminência de ter geração de líquido. Mas eu não posso garantir isso. Vai depender do quê? Vai depender dos meus parâmetros. Então vamos lá. O que eu tenho, né? A gente viu lá que o valor da entropia é 6.9.759 kJ por kJ. A pressão de meio bar, que é 550 kPa. E aí eu vou na tabela de entropia. No caso da valor da tabela de entropia, o que acontece? A entropia para vapor saturado, ou seja, que seria exatamente onde está o ponto 2 na figura logo em cima do diagrama TS, é 7,5.939. E aí o que a gente tem? A gente tem que a pressão de vapor de saturação é 7.939. E o vapor saturado, ele está da minha saída, a entropia de saída da minha turbina está menor do que a entropia do vapor saturado. Então, nesse caso, é uma mistura. Então, não sei se você assistiu a minha aula lá, de que a gente falou de entropia. A entropia também é uma propriedade de estado. Então, ela, através dos valores, a gente consegue indicar em que ponto a gente está. Então, nesse caso, como a entropia ela está abaixo de 7,59, eu estou numa situação de mistura. Mas em que quantidade?
qual é a proporção de vapor eu tenho aqui? Bom, então vamos calcular. De que forma? S da de saída vai ser, que é da mistura, que lá das formas, quando a gente falou de entropia, era a entropia da mistura, a entropia SM, né, que a gente usou lá, que o S eu estou utilizando para fazer menção à saída da turbina. Vai ser o quê? A entropia do líquido mais X delta S. Esses valores vão sair da minha tabela, né? Então, que está logo ao lado ali. Então, o X pode ser calculado, que é o valor do título, que é a porcentagem, me indica qual é a porcentagem de vapor que eu tenho na minha mistura, vai ser igual à entropia, no caso, que eu tenho do SS, que é o ponto que eu estou, que é o valor equivalente a 6,9759, menos a entropia do líquido dividido pelo ΔS. Então, nesse caso, colocando os valores, estão exatamente ali, o 6,9759 é o valor que eu tinha lá né, da entropia inicial. O 1,0191 sai da tabela logo ali acima, e o delta também está ali, o valor ali está ali, evap, né? Esse evap quer dizer o quê? Que é a quantidade de entropia, da propriedade de entropia que eu tenho que crescer na minha substância, no meu estado, para que eu consiga chegar no vapor saturado. Então, 6,5029. Daqui eu tiro que o título é 0,916. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho 91,6% de vapor na minha mistura. E os outros 8,4% é de água líquida, nesse estado, nesse momento. Bom, só que eu não quero entropia, eu quero a entalpia que eu preciso jogar na minha fórmula. Aqui a gente calculou, usou a entropia para chegar no valor de título. Então, a entalpia que eu estou procurando, que é o HS, vai ser a entropia do líquido mais X vezes ΔH. Neste caso, agora eu estou com a tabela aqui de entalpia. Vai ser o quê? O HL 340, está ali o valor do líquido saturado, mais X, que é o título, ou seja, a porcentagem de vapor que eu tenho no meu sistema, 0,916, vezes o ΔH, que está indicado ali, que é o 2305,4. Daqui, então, eu tiro que a entalpia na saída da turbina é de 2.452,24 kJ por quilo. Bom, então eu já tenho o valor da entalpia de saída, já tinha o valor da entalpia de entrada, agora é uma conta besta, né? Uma conta muito simples, eu simplesmente jogo na fórmula. Então vai ficar a potência de eixo, né, o trabalho por tempo por segundo, 15.000 dividido por 3.600. Então veja que eu coloquei as unidades para mostrar, né, que o quilo vai cancelar com quilo lá, a hora cancela com hora, e sobra então kJ por segundo, que é o quilowatt. Colocando-se os valores, fazendo a conta, eu vou ter que a potência de eixo dessa turbina ideal, é claro que não é isso, né? Na melhor, quer dizer o quê? O que quer dizer esse 4.089,8 kW? Quer dizer que na melhor das situações é o máximo de trabalho ou de potência que esse equipamento vai produzir. Então, se na prática, vai ser daí para baixo. Porque eu vou ter justamente as perdas, eu vou ter justamente o rendimento da turbina, e aí com isso esse valor vai diminuindo. Se eu quiser transformar para cavalos, que hoje ainda é muito comum, embora vários equipamentos, até o carro hoje, se pega lá a potência do motor do carro, já vem em quilowatts ou cavalos, né? Então o pessoal fala muito de tem tantos cavalos, 40, 50, 100, 200, né? 500 cavalos, motor e tal. E é o equivalente ao quilowatt. Então eu fiz a transformação, né, o trabalho por segundo aqui, ou a potência, no caso, seria então 5.560,6 CV, que é o cavalo vapor. Se eu quiser calcular em HP, o equivalente seria 5.484,5 HP, que do inglês é o horsepower. Embora, que é o caso, se eu fosse traduzir, seria o cavalo de potência. Então, nesse caso, CV e HP são valores próximos, mas são diferentes. Então, eu coloquei aqui só para destacar mesmo, né? O HP tem caído em desuso,
mas você vai ver principalmente em equipamentos que vêm dos Estados Unidos, por exemplo, ele usa muito o HP. Então, o kilowatt é igual a 1,35962 CV, que é do sistema técnico, né, ainda utilizado em muitos casos, e 1,34102 HP, que lá do sistema inglês. Bom, pessoal, esse é o resultado que a gente queria chegar nesse exercício, né? Então, nós estamos utilizando o livro do Gilberto Ieno e do Luiz Negro, Termodinâmica. Se você, de novo, se você gostou, compartilha, dê um joinha, pode deixar os seus comentários logo abaixo. E não esquece não, se for comprar alguma coisa, compra com a gente lá, magazinevocê.com.br/magazine Engenharia e Companhia, tudo garantido pela Magazine Luiza. Não vem nenhum dado seu de cartão nem nada para mim, tá? É tudo lá pelo Magazine. Beleza, pessoal? Obrigado aí e até a próxima, né? Contato com a gente pelo e-mail, pelo YouTube, pelo Facebook e por aí vai. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.